Privatizações das participações do Estado em empresas como a Unitel e o BFA, em análise na reunião do PROPIF, liderado pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica. Terceira ronda de vacinação contra a poliomielite arranca hoje em todo o país. Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional realiza a escutação pública aos jovens. Angola, boa tarde. A informação sobre o que acontece no país e no resto do mundo, agora no Hoje Notícias. Angola, bem-vindo. O Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, lidera a reunião do PROPIF, onde estão a ser traçados planos e metas para avançar com as privatizações das prestações do Estado a empresas como a Unitel e o BFA. O jornalista Francisco Soares tem mais informações. Soares, boa tarde. É consigo. Boa tarde, Adilson e toda a nossa audiência. Pois bem, terminou em instantes esta quarta reunião ordinária interministerial do Programa de Privatizações do Estado. Aqui foram traçadas metas e alguns objetivos sobre algumas participações que o Estado tem em empresas como a Unitel, BFA, Bodiva e também a Standard Bank. E há instantes também o secretário de Estado para Transportes Públicos ou Terrestres, no caso Jorge Calumbo, disse que o ponto de situação sobre os catamarãs que fazem a rota Luanda, Soio e Cabinda, que neste instante estão paralisadas, vai se acautelar e se resolver daqui a 3 dias e que acalmou as populações para que possam se manter onde estão, porque o Estado e também o Ministério de Tutela está a fazer de tudo para resolver a situação. Tivemos avaria nos últimos dias da embarcação que habitualmente faz este percurso e esta avaria está a causar um embaraço grande na movimentação dos passageiros. Nessa altura temos cerca de 70 passageiros no município do Soio, estão impossibilitados de prosseguir a viagem para Cabinda e a empresa Cecil Marítima, que é a nossa operadora, foi orientada a prestar todo o apoio a esses passageiros. Temos também por parte da administração municipal do Soio esta solidariedade que, em conjunto com a Cecil Marítima, acolheram esses passageiros, estando nesse momento num espaço onde há orientações para serem apoiados do ponto de vista logístico e tudo aquilo que for necessário. Sabemos que está a ser feito e daquilo que é a informação, a expectativa dos passageiros, quando é que terão esta operação em termos de darem sequência da sua viagem. A embarcação está a ser reparada, está na doca neste momento no Soio, a ser reparada e da garantia dos técnicos da manutenção desta embarcação, vamos ter pelo menos 3 dias para termos a embarcação pronta. Portanto, têm orientações para fazerem todo o possível no sentido de, o mais cedo que o trabalho que estão a fazer permitir, fazer com que estes passageiros sejam transportados, naturalmente que o trabalho da reparação da embarcação seja concluído quanto antes. Aqui as palavras do secretário de Estado para Transportes Terrestres, Jorge Calumbo, a traçar aqui o ponto de situação sobre a empresa marítima Cecil Marítima, que controla os catamarãs que fazem a rota Luanda, Soio, Cabinda, que neste momento encontra-se paralisado e também coloca assim os passageiros numa situação difícil nesta quarta reunião ordinária interministerial do Programa Nacional de Privatizações. Boa tarde. Soares, boa tarde e obrigado por essas informações. Na primeira fase do Programa de Reconversão da Economia Informal, PREI, foram formalizados mais de 90 mil operadores comerciais em Luanda, o que quer dizer que estão inscritos na Segurança Social, bancarizados e que estão a pagar impostos. Enquadrado primeiramente no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022,
O PREI visa promover a transição da economia informal à economia formal. Prevê, em cumprimento das recomendações da OIT, Organização Internacional do Trabalho, a criação de emprego digno e ainda a modernização do sistema de proteção social obrigatória. Na primeira fase do programa, só na província de Luanda foram formalizados acima de 94 mil comerciantes. E é claro que em termos de números podemos efetivamente ver que, do ponto de vista da distribuição geográfica do registro sobre a formalização, a província de Luanda, de uma primeira fase, é a província que mais registrou operadores informais. Estamos a falar acima de 94 mil operadores formalizados. O programa de reconversão da economia informal visa igualmente, de forma complementar, proceder à transição gradual da economia informal para uma economia formal e sustentável, quer para a economia real, quer para a proteção dos empreendedores. Entre 2021 e 2022, os agentes do PREI passaram em mais de 35 mercados de todo o país. Mais de 35 mercados, incluindo a província de Benguela, que não temos aqui registrados. Ou seja, sendo que acima de 50% dos operadores que foram formalizados fazem parte da dinâmica econômica aqui da província de Luanda. Estamos a falar 17 províncias, mais a província de Benguela, num total de 18, que de 2021, digamos assim, até finais de 2022, tivemos a oportunidade de passar nesses mercados através de um grupo de trabalho, onde tivemos também os governos provinciais, as administrações municipais, as administrações que gerem estes mercados. O presidente do Conselho de Administração do INAPEM, João Nkosse, que falava em mais uma edição da sessão temática, admitiu que o PREI, que com a extinção do Ministério da Economia e Planeamento passou à tutela do Ministério da Indústria e Comércio, seja agora operacionalizado pelos governos provinciais. Recomenda-se também, por exemplo, que a gestão do PREI seja feita pelos governos provinciais. Se calhar numa primeira fase, o modelo que nós queremos testar, porque não olhar municípios onde nós temos forte atividade agrícola, forte atividade pesqueira e não só, se calhar levarmos lá experiências com todos os intervenientes e vermos os resultados que vamos ter. Mas é importante pensarmos, por exemplo, para os próximos tempos, o PREI ser operacionalizado efetivamente pelos governos provinciais. Até finais deste ano, a previsão é que sejam formalizados um total de 1 milhão de operadores econômicos informais. O programa conta com o apoio da União Europeia, que disponibilizou até 45 milhões de euros para a implementação do programa. O Banco Nacional de Angola registra uma queda de 12,6% na importação de alimentos no segundo trimestre deste ano. O volume da importação de bens alimentares nos meses de abril, maio e junho de 2024 foram inferiores às importações nos mesmos meses em 2023. O país gastou 445,3 milhões de dólares com a importação de produtos alimentares no segundo trimestre do ano, quando no primeiro trimestre esse valor ficou um pouco mais acima, nos 509,9 milhões de dólares. Os dados são do Banco Nacional de Angola, que registra assim uma queda de 12,6% do segundo trimestre relativamente ao primeiro e ainda uma queda de 9,2% relativamente ao período homólogo do ano anterior. Quer isto dizer que o volume das importações de bens alimentares nos meses de abril, maio e junho de 2024 foram inferiores às importações nos mesmos meses em 2023. Na altura, foram gastos 490,8 milhões de dólares com a importação de bens alimentares. Os dados trimestrais do Banco Nacional de Angola referem que no segundo trimestre de 2024, o país gastou mais em importação de máquinas e equipamentos, com um total de 816,5 milhões de dólares, um aumento de 102% em relação ao trimestre anterior. As importações de combustíveis, com 765,3 milhões de dólares, mais 30,3 milhões de dólares que no trimestre anterior, de alimentos, 445,3 milhões de dólares, de construções e materiais de construção, 324,9 milhões de dólares e de veículos e suas partes, 232,6 milhões de dólares, lideram a lista dos produtos mais importados neste trimestre.
A China prometeu apoiar o continente africano com mais de 45 mil milhões de euros até 2027 e ajudar na criação de 1 milhão de empregos nos países africanos. O anúncio foi feito pelo próprio presidente chinês Xi Jinping na abertura do Fórum de Cooperação China-África que decorre até hoje. No continente berço da humanidade, Angola é o principal parceiro econômico da China. Empresários oriundos da segunda maior economia do mundo encontraram em território angolano abertura para investir em diversos domínios, sendo o comércio um dos mais privilegiados. Já estamos a investir aqui em Angola há mais de 10 anos, desde o primeiro projeto, que é a Cidade da China, até Kigolo Shopping, até Nova Era. Já conseguimos ter muitos resultados positivos e frutas positivas, como a cooperação de todos os nossos clientes e consumidores. No centro comercial Nova Era são encontrados homens e mulheres de negócios da China, mas também de Angola e de outros países africanos. Temos visto resultados e, acima de tudo, fica a visão, a visão futura que nós temos. E vendo esses projetos abrangentes, temos esperança de que cada vez mais o angolano tem sido empreendedor. Por acaso é uma boa parceria, nós estamos aqui entre os amigos africanos e chineses, estamos aqui todos juntos, cada um está pagando o negócio dele. Então, se fizermos um negócio, ninguém incomoda ninguém, se ajudamos entre nós, então eu acho que é uma boa parceria. Lara Shai é representante do grupo empresarial chinês que detém igualmente a conhecida cidade da China. Ela anuncia a construção de uma cidade industrial para os próximos tempos. Que vai ser um parque industrial da Funda, ainda vai produzir muito mais empregos, porque vai ser um projeto na área industrial que vai ter 160 fábricas. São várias fábricas de tamanho média e pequena, de várias categorias. Vai ter fábrica de produto plástico, fábrica de materiais de construção, alimentação e entre outros setores também. Ao se dirigir aos líderes africanos, o presidente chinês Xi Jinping garantiu nesta quinta-feira que o seu país tem mais de 50 mil milhões de dólares em financiamento para a África nos próximos 3 anos, tendo prometido aprofundar a cooperação em infraestruturas e o comércio com o continente. Em reação, o economista Afonso Malaca considerou que as necessidades de África ultrapassam os valores disponibilizados pela China, mas realça que o gigante asiático pretende, com o anúncio, reafirmar a sua posição no continente recheado de potencialidades. Eu penso que esse valor não resolve os problemas dos africanos, mas é um valor que, sem sombra de dúvida, pode ajudar os países africanos, cada um deles, em função dos projetos e das suas ambições, definir aquilo que são as suas prioridades. Nesta negociação com a China, nesse fórum que a China tem com os países africanos, é fundamental reconhecer aqui que, no final das contas, o que se espera é que as vantagens sejam mútuas entre Angola e a China, entre a África e a China, e não simplesmente a China a ganhar ou simplesmente os africanos a ganhar, que na maior parte dos casos não é possível que os africanos ganhem em detrimento das outras potências. Questionado sobre o que a China ainda tem para oferecer nesta parceria, Daniel Sapateiro disse que os países africanos devem aproveitar essencialmente o conhecimento tecnológico e potencial industrial do gigante asiático. Ainda a perspectiva de ser um país que está a desenvolver a indústria 4.0. O que é que isto quer dizer? Passar da indústria, aquela indústria transformadora que nós conhecemos, que vai continuar, mas cada vez mais ligada à robótica, à inteligência artificial, à indústria das telecomunicações, do 5, 6, 7G. Temos que pensar nisto já nessa vertente, não pensar que estamos no 3, 4, 5G. Ainda sobre este assunto, ouvimos o economista Júlio Chimbulundo, que disse que a China é um parceiro e continuará a ser um parceiro financeiro estratégico para a Angola e que a injeção de capital chinês no modelo econômico do PIB africano é importante para o desenvolvimento sustentável do continente. Sim, como sabe, Calças, a China é a segunda maior economia do mundo e, portanto, o seu background ao nível de transformação e de mercado primário é mais visível que os seus oponentes, como os Estados Unidos, França, Alemanha, buscam também uma paridade, tanto nesse consenso para a África.
E eu partiria aqui de uma grande relação de Djibouti, um país pequeno africano no Corno da África, que alberga todas as bases militares das potências do mundo, e a China é a maior base, tem interesses de vigiar os investimentos de outras potências do mundo, mas também ganhar e atrair com competitividade os africanos para que prefiram a China em detrimento de outros Estados. Nesse sentido, a China promete criar pelo menos 1 milhão de empregos em África. E aqui o líder chinês Xi Jinping promete mesmo, portanto, hoje, quinta-feira, 5 de abril, qualquer coisa como 50 mil milhões de dólares, e aqui estamos a setembro, com o devido respeito, e dizer aqui também que a África precisa da China como de ninguém, porque com a China não há pré-condições. Lembra que a economia norte-americana, o FMI, o Banco Mundial, vem para a África com pré-condições, e isto desestabiliza os programas internos dos países, não só, mas também a condição da própria OPEP para regular quer os derivados, quer o petróleo. Portanto, na CDAO, na África Austral, está o maior produtor, depois lá em cima da África, a Nigéria, fica então com uma vantagem aqui competitiva, porquanto a China espera que a Cimeira de 2006, 2018 e 2015, a vida em África, na África do Sul, Joanesburgo, será superada, portanto, por esta, a 9ª Cimeira, porque vai ter presente até amanhã 54 chefes de Estado africanos. E aqui Xi Jinping diz que, portanto, está bem disposto a cooperar com os países africanos no que toca à indústria, à agricultura e à infraestrutura, bem como comércio e investimento. Veja, por exemplo, a descontinuidade em Angola, de 2013 para 2017, há uma descontinuidade do investimento chinês, mantendo a dívida constante. Ou seja, 43 mil milhões tanto de dólares internados à China, agora negociados no mês de fevereiro, com efeitos sucedâneos que seriam sentidos já a partir de abril de 2024. E estamos agora em setembro, de fato, a esse vagar. Ou seja, cada legislatura que termina, na transição geracional dos líderes, há uma interrupção descontinuada tanto da presença chinesa. É só de ver agora que, portanto, o interesse do Faye, o senegalês, portanto, o interesse, portanto, que tem a Zâmbia, o interesse que tem Angola, são, de facto, de longe, linearmente comparados. Porque o Angola, em 2017, não teve a mesma continuidade da China 2007-2012. E isso é muito importante, porque nos países onde o investimento chinês tanto tem uma manancial, digamos, acima de 20 mil milhões, como é o caso de Angola. Angola é a maior devedora da China. E deve estar, de facto, correlacionada às visões das tuas líderes. Então, os africanos não podem deixar de arrelar a dívida e os investimentos, bem como a tipologia do investimento chinês, que, de facto, é sempre no longo prazo. A China é o país único do mundo que dá dinheiro sem pré-condições. O exemplo está aí. Sem os países solicitarem, ele dispõe 50,7 mil milhões de dólares e que garante gerar, no casco das capitais, tanto dos países, mais de 1 milhão de empregos. O aeroporto internacional e a refinaria de Cabinda foram o tema central da 4ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Obras Públicas, presidido pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano. Para além destas duas importantes infraestruturas, sendo que a refinaria de Cabinda já está a mais de 50% de fase de execução física desta empreitada, a reunião analisou e avaliou o andamento das principais infraestruturas do nosso país. Após a reunião do Conselho Nacional de Obras Públicas, foi revelado que a refinaria de Cabinda está com 70% das obras concluídas em termos financeiros, com previsão de operação para julho de 2025. Dizer primeiro que a refinaria de Cabinda é um projeto de entidade privada, do grupo Gems Corp, e que é um projeto que nesse momento está a cerca de 72%, que é a execução
financeira e 64% que é a execução física. O projeto está a bom ritmo, de facto, e o Sr. Ministro do Organismo de Tutela, que é o Sr. Ministro dos Petróleos, já disse, demos aqui um ponto de situação na qual identificou que até, provavelmente, o próximo ano, estamos a encarar até julho, pode estar operacional. O Conselho também analisou o andamento do futuro aeroporto internacional de Cabinda, que está com menos de 5% das obras concluídas. O aeroporto, neste momento, está, em termos de execução física, só está a 4,5%, porque o aeroporto está o trabalho de desminagem todo ele concluído, o trabalho do estudo geotécnico concluído. Neste momento está naquela fase, fez o estudo dos impactos ambientais e está naquela fase para terminar o financiamento, mas o Ministério das Finanças hoje nos deu também aqui uma grande garantia, quer o Ministério da Tutela, quer o Ministério dos Transportes, de que já está cautelado toda essa situação financeira para o arranque em setembro, provavelmente, deste projeto em termos de execução. Além disso, a reunião abordou o progresso dos planos diretores municipais, destacando a necessidade de avançar com o desenvolvimento desses planos em todo o país. Que em coordenação com o Ministério do Planeamento, através do financiamento do Banco Mundial, serão ainda no decorrer deste ano elaborados planos diretores municipais, subdivididos em planos diretores municipais e planos diretores urbanísticos. A conclusão da reunião indicou um avanço significativo na refinaria de Cabinda, mas ressaltou a necessidade de acelerar os trabalhos no aeroporto e continuar o desenvolvimento dos planos diretores municipais. Você vai ver ainda hoje, Palancas Negras reagem à vitória diante do Ghana. Saiba também o que disse o treinador Pedro Gonçalves. Eu conto consigo, logo a seguir o intervalo. Renovados votos de boa tarde, bem-vindo ao Hoje Notícias. Acontece o ato formal da terceira ronda da campanha de vacinação contra a poliomielite no município do Quilamba-Cache, aqui em Luanda. Vamos saber os pormenores desta informação com a jornalista Susana Ângelo. Susana, boa tarde. Por favor, pode desenvolver este assunto. Boa tarde. Está lançada oficialmente a terceira fase da campanha de vacinação contra a poliomielite, um ato que foi aqui prestigiado também pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Pinto de Sousa. É importante fazer referência que a campanha de vacinação contra a poliomielite, a primeira fase, aconteceu em maio e surgiu numa altura em que o Ministério da Saúde diagnosticou um caso positivo do vírus não humano no etar do Sekele, um vírus que veio importado da vizinha República Democrática do Congo. Nós vamos à conversa com Alda de Souza, é coordenadora nacional do programa de vacinação. Doutora Alda, boa tarde, em direto para a rede Girassol. Doutora, podemos falar aqui de uma terceira e última fase desta campanha? Dizer que atualmente consideramos alguns resultados em relação às primeiras campanhas, as duas primeiras fases, uma vez em que no final dessas duas fases nós identificamos apenas o registro de um caso de poliomielite na província do Mochico, município do Leua. Então, quer dizer que toda esta situação vai demonstrar que tenhamos que responder a toda esta situação. Não estamos isentos, uma vez mais, também só para acrescentar, porque enquanto a região africana viver de surtos de pólio, nós temos que estar preparados para qualquer momento respondermos a qualquer situação de importação. O mais importante é que as coberturas de vacinação durante a campanha alcancem os 95% e traduzido que em vacinar todas as crianças, independentemente da localidade delas, e num período máximo de 6 meses nós
confirmamos que realmente já não existe a circulação do poliovírus em Angola. Doutora Denise fala em um caso, doutora Alda fala em um caso, mas a doutora Denise Antônio, que é representante das Nações Unidas, apontou aqui durante o seu discurso 16 casos em 6 províncias do nosso país. A doutora Alda não fala em um caso, mas sim a doutora Alda fala que nós tivemos o início, foi na província... Mas referenciou apenas a província do Mochico, quanto são 6? Não, o último caso foi na província do Mochico. Dizer que atualmente nós temos a confirmação de 16 vírus. Digo em vírus por quê? Porque foram isolados vírus em hectares não só da província de Luanda, mas também das demais províncias. E também foi isolado o vírus da polio em humanos, isto é, em crianças de menores de 5 anos, totalizando os 16 casos. 9 vírus em hectares, quando eu digo hectares, são hectares das províncias da Lunda Sul, Lunda Norte, Benguela, Huambo, Luanda. 9 vírus. E 6 vírus em crianças menores de 5 anos, das províncias do Mochico, Lunda Sul e a província da Lunda Norte. E um caso é uma criança que não manifestou os sintomas de paralisia, mas sim um contacto. Assim totalizamos 16 vírus e não 16 casos, de pessoas poderem entender. E frisar uma vez mais que os vírus registrados em Luanda são apenas 2 vírus e que foram registrados no início do ano, isso é no mês de janeiro. Após a implementação das 2 rondas de campanha de vacinação, não registramos o isolamento, a confirmação mais de nenhum vírus de pólio. Mas o trabalho continua, porque o vírus não tem direção, não tem fronteira, não precisa de passaporte, está a circular a nível da região africana. Então o mais importante é que nós tenhamos campanhas de boa qualidade e para mantermos estes ganhos temos que apostar na vacinação de rotina. Porque na vacinação de rotina nós temos uma vacina, que é a vacina inativada da pólio, que protege a criança contra todos os tipos de vírus que circulam. Esta vacina protege também o vírus novo, a nova tipo de vírus que está a circular cá no nosso país. Muito obrigada. Doutora Alda de Souza é coordenadora nacional do programa de vacinação, dando conta aqui que o país registrou 16 vírus da polio. Um assunto que nós vamos continuar a acompanhar e certamente trazer ao detalhe para todos aqueles que nos acompanham. A equipa Rede Girassol no palco do lançamento da 3ª fase de campanha de vacinação contra a poliomielite com Pedro Borges, Susana Ângelo. Boa tarde. Susana, boa tarde. Uma boa tarde extensiva a toda a equipa. A condição social dos trabalhadores e o consenso entre a entidade empregadora e os sindicatos são alguns dos problemas que afligem a classe sindical. A União Nacional de Trabalhadores e a União dos Sindicatos de Luanda reuniram-se esta quinta-feira para abordar questões que inquietam a classe trabalhadora. Sindicatos de várias categorias de trabalhadores se reuniram nesta quinta-feira para tratar das necessidades de cada um. Um dos principais pontos que preocupam a todos é a falta de entendimento entre a entidade empregadora e a comissão sindical, bem como uma resposta aos 14 pontos do caderno reivindicativo, inclusive em relação ao seguro de saúde. O secretário da Comissão Sindical dos Trabalhadores do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos, Henrique Sacolombo, afirmou que as promessas não foram cumpridas após levantarem a greve deste ano. O que nos aflige mais destes 14 é o ponto número 7. O ponto número 7 que fala sobre as condições sociais total, que são, primeiro, exigimos que o trabalhador tem de ter uma saúde de qualidade junto com a sua família, e o que está acontecendo lá é apenas uma assistência médica pessoal, em que quando um funcionário está doente em pleno século XXI ainda lhe dão
uma guia de emergência para ir na clínica multiperfil. Dialogar sim, mas em mexer no ponto do caderno reivindicativo até aqui não está se pronunciar, desde que se meteu, até ficou para se criar uma nova equipa que vai negociar conosco quando não soubemos. Para a secretária-geral da União dos Sindicatos de Luanda, a falta de consenso entre as empresas e sindicalistas complica ainda mais os problemas existentes com a classe. Mais de 100 ou 70 cadernos reivindicativos que nos chegou e que, na sua maioria, as entidades empregadoras não aceitam negociar. E uma das principais razões é não depositam as cotas aos sindicatos, cortam simplesmente os sindicatos, deixam de contribuir, mesmo com a anuência dos trabalhadores. Há falta de pagamento de subsídio de férias e as reivindicações vão à Inspeção Geral do Trabalho e muitas vezes a demora que os tribunais têm fazem com que os trabalhadores, às vezes, até perecem e não têm um respaldo positivo. E então há muitas reivindicações no que tange ao direito do trabalho. Precisamos de dotá-los de conhecimento para que possam discutir verdadeiramente os seus direitos. Este integrante da Comissão Sindical disse que ainda não receberam o aumento salarial desejado, que continua a preocupar os filiados. A melhoria dos salários e também atendendo à subida, né, dos produtos da cesta básica, não só transportes. Temos recebido essas reclamações por parte dos filiados, no sentido de levarmos a entidade empregadora para então assim dar ou seja, chegamos a um consenso. Estas preocupações foram levantadas nesta quinta-feira, durante o primeiro seminário de formação e capacitação sindical organizado pela União dos Sindicatos de Luanda, sob o lema Os Desafios dos Sindicatos para um Trabalho Decente. Capacitar os trabalhadores, dotá-los de conhecimentos para que saibam negociar e que saibam também defender os seus direitos. Nós temos que dotar de conhecimento dos nossos filiados para que eles primeiro conheçam a lei, para permitir que elas possam discutir os seus direitos. Vamos agora passar em revista a atualidade internacional. 17, no caso, crianças morreram na madrugada desta sexta-feira após um incêndio atingir um internato na região central do Quênia. O porta-voz da polícia do Quênia, Resilia Onyango, declarou que o incêndio começou por volta da meia-noite e se espalhou para o dormitório onde as crianças dormiam. Várias pessoas tiveram que ser levadas para o hospital com ferimentos graves. Os corpos encontrados no local estão carbonizados e irreconhecíveis. O dormitório tem a capacidade para albergar 156 alunos com idades compreendidas entre 9 a 13 anos. Até o momento, a causa do acidente é desconhecida, mas uma investigação foi aberta. O presidente do país, William Ruto, pediu às autoridades que investiguem e responsabilizem os culpados. O Quênia tem um historial de incêndios nas escolas. Em setembro de 2017, 9 estudantes foram mortos no incêndio numa escola na capital Nairobi, que o governo atribuiu a um ato criminoso. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que o acordo de cessar-fogo a ser negociado na faixa de Gaza está nos 90%. Mas ainda há algumas questões que são críticas. Antony Blinken realçou a questão do corredor da Filadélfia, um ponto importante na fronteira sul de Gaza, com o Egito, e frisou que existem alguns detalhes a acertar sobre a forma como os reféns israelitas serão trocados por prisioneiros palestinianos. Espero que nos próximos dias partilharemos com Israel e eles, Catar e Egito, partilharão com Hamas os nossos pensamentos sobre exatamente como resolver as questões pendentes restantes, reiterou o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Antony Blinken. O acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza está a ser negociado entre os Estados Unidos, o Catar e o Egito, envolvendo diretamente Israel e indiretamente o Hamas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu hoje mais armas aos países aliados que estão reunidos na Alemanha para expulsar as forças russas do território ucraniano e, em particular, na região de Donetsk. O mundo tem sistemas de defesa aérea suficientes para garantir que o terror russo não tenha resultados e peço-vos que sejam mais ativos nesse trabalho conosco em matéria de defesa aérea, disse o líder ucraniano Volodymyr Zelensky durante uma reunião com os representantes dos países que apoiam a Ucrânia na base aérea norte-americana.
no oeste da Alemanha. Na mesma reunião, o secretário de Estado da Defesa dos Estados Unidos da América, Lloyd Austin, anunciou uma nova ajuda militar de 250 milhões de dólares à Ucrânia. Durante a reunião, na base aérea dos Estados Unidos da América, Lloyd Austin afirmou que o presidente Joe Biden vai assinar um pacote de assistência de segurança de 250 milhões para a Ucrânia, e isso vai aumentar a capacidade para satisfazer as necessidades crescentes da Ucrânia. Renovados votos de boa tarde, bem-vindo à última parte desta edição do Hoje Notícias. O governador da província de Luanda, Manuel Homem, efetuou a visita de constatação às obras de melhoria de abastecimento de água, numa altura em que trabalhos de preparação para a época chuvosa estão a ser realizados. Destaque para o PH do Quifica, Ponte do Rio Ala e CD do Patriota e ainda o CD da UGP. O nosso colega Simão João detalha a informação desta ronda efetuada pelo governador Manuel Homem. Simão, boa tarde. Detalhe a informação, por favor. Boa tarde, Adilson Garcia, e também extensivo a vasto auditório nesta altura no Hoje Notícias. Dizer que nesta altura o governador da província de Luanda, Manuel Homem, visita o último ponto da sua jornada de trabalho neste momento aqui, portanto, no Morro Bento, onde o governador de Luanda está nesta altura a visitar o centro de distribuição daqui do Morro Bento. O governador de Luanda visita, portanto, para além deste ponto, já passou também na zona do Benfica e ainda em vários municípios, para além da província de Luanda, também como, portanto, no município de Talatona. O governador da província de Luanda está nesta altura a fazer uma visita, mas antes vamos procurar ouvir então o PCA da EPAU, que fala nesta altura à imprensa. Vamos ouvir. A execução de uma grande obra e, como vós sabeis, estamos a executar essa obra de uma forma atípica. E digo atípica por quê? Porque estamos a trabalhar de um lado, de outro lado há a circulação automóvel. Isto para a gente poder conciliar e não ferir os interesses dos nossos munícipes, mas, pelo contrário, trazer a satisfação com a realização dos nossos objetivos. Nesta altura, como é que decorre a conversa aqui com o PCA da EPAU? Ou seja, da rede onde vai passar água? Não, a rede já está lançada. Nós já temos 70% da rede lançada, faltam 8 quilómetros. A rede já está praticamente finalizada. Estamos agora a finalizar a montagem das caixas de válvula, concretamente a cura do betão, e tão logo a isso vamos passar também para a fase das tampas das caixas. Os serviços vão de forma satisfatória e respeitando o cronograma em curso. Senhor PCA, desculpa, o trabalho da EPAU fica por aí ou também ficará encarregue de fazer chegar a água ao domicílio das famílias? Não, o projeto é integrado. O projeto cobre, para além da rede, também cobre as ligações domiciliares. Mas para quando efetivamente é que as famílias poderão se beneficiar? Eu disse há bem pouco tempo que nós temos o prazo contratual até dezembro, mas que ele poderá arrastar-se o máximo 1-2 meses para a gente poder concluir as ligações domiciliares e aí passarmos a ação à distribuição. Nesta altura estamos em direto para a Rede Girassol. Nota-se muitos constrangimentos a nível da via pública em função das obras que está a ser aqui efetuada pela EPAU. Para quando efetivamente a conclusão dessas obras? O projeto, em termos de contrato, acaba em dezembro. E os constrangimentos que nós estamos a observar na via pública é evidente, porque não temos uma outra alternativa senão criarmos as condições para que os veículos circulem num outro sentido, enquanto nós estamos a fazer a obra. É uma situação que é compreensível, é passível
e o objetivo é melhorar as condições de distribuição de água. Muito obrigado. Ouvimos aqui as palavras do PCA da IPAU, Adão Manuel da Silva, e dando conta então em relação às obras que decorrem a nível de vários pontos da província de Luanda, e um deles é aqui no Morro Bento, onde o governador Manuel Homem visitou esta estação de tratamento de água do Morro Bento. Nós com certeza logo mais no Girassol Jornal deveremos trazer outras incidências sobre esta jornada de campo do governador Manuel Homem. Boa tarde, colega, e obrigado por essa partilha de informações. O ano letivo 2024-2025 no estabelecimento penitenciário de Viana, em Luanda, foi oficialmente aberto esta manhã. A educação faz parte do processo de ressocialização dos indivíduos que se encontram naquele estabelecimento. O jornalista Mandela Silva vai atualizar essa informação. Mandela, boa tarde. É consigo. Boa tarde e boa tarde extensivo a toda a audiência. De facto, estamos neste momento no município de Viana, mais concretamente nos serviços prisionais, onde está então a decorrer a abertura do ano letivo prisional 2024-2025. Mas para mais dados sobre este evento, nós vamos então à conversa com o superintendente prisional Manuel da Cunha Armando, ele que é o diretor nacional de assistência e reabilitação prisional. Diretor, boa tarde, está em direto para a rede Girassol, abertura do ano letivo 2024-2025. Perspectivas. Boa tarde, caros jornalistas, boa tarde a todos os telespectadores. Na verdade, hoje assinala o início do ano letivo 2024-2025 no sistema penitenciário. O sistema de ensino no serviço penitenciário está enquadrado no subsistema de ensino para a educação de jovem e adulto do Ministério da Educação. Para nós é um ato importante, um ato sui generis. Para este ano letivo temos 6.500 reclusos selecionados para os módulos 1, corresponde primeira e segunda classe, módulo 2 corresponde terceira e quarta, módulo 3 corresponde à quinta e sexta classe, assim como os ciclos. O primeiro ciclo corresponde à sétima, oitava e nona classe, o segundo ciclo corresponde à décima, décima segunda e décima primeira e décima segunda classe. Este ato está a decorrer em todas as províncias, em todas as direções provinciais do serviço penitenciário, todos com a mesma perspectiva. O sistema de ensino a nível da população penal para nós é de capital importância, porque para além de ser um direito inalienável a nível de todos os cidadãos, também para aqueles que estão privados de liberdade, como sabeis, muitos reclusos entram sem saber ler e escrever, têm aqui a oportunidade de poder elevar o seu nível acadêmico. Há a perspectiva daqueles que, ao longo do cumprimento de pena, podem até sair a nível do estabelecimento penitenciário com a 12ª classe e dar continuidade da sua formação lá fora. Por isso é que temos essa parceria com o Ministério da Educação, por via do decreto executivo 169/19, que envolve o Ministério do Interior, o Ministério da Educação e o Ministério da Administração do Território. E por conta disso, também temos um memorando entre os dois ministérios que naturalmente vai regular toda a atividade escolar a nível do sistema. As escolas no serviço penitenciário, do ponto de vista pedagógico, são geridas pelo Ministério da Educação, os professores são do Ministério da Educação, um outro recluso que também auxilia nesse processo de formação, mas devidamente capacitado pelo MED. E a direção pedagógica, o Ministério da Educação e a direção administrativa e a direção geral gerimos nós. Portanto, é um processo sério, é um processo em que o recluso, depois da formação, não tem qualquer referência de cadeia, pode dar continuidade em qualquer escola pública. Aliás, as nossas escolas, como podeis observar, são escolas com a mesma referência que qualquer uma escola na comunidade. E pronto, há essa garantia de poder os reclusos darem sequência. Para este ano letivo, nós temos um aumento de mais 8 salas de aulas, temos nessa altura 117 salas de aulas para garantir o processo a nível nacional.
Muito obrigado, Manuel Armando, ele que é o diretor nacional da Assistência e Reabilitação Penitenciária, que falava então da abertura do ano letivo penitenciário 2024-2025, que está então a decorrer aqui no município de Viana, aqui no município de Viana. Para mais incidências sobre este assunto, o caro ouvinte e telespectador vai então poder acompanhar com mais incidência nos próximos serviços noticiosos da Rede Girassol. Boa tarde. Mandela Silva, boa tarde. Estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Angola, boa tarde. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.